Welcome to Pepsi, o podcast do estudante de psicologia. Vamos mergulhar num tema crucial: as perspectivas, reflexões e desafios que os modelos biomédico e biopsicossocial trazem para a psicologia. É isso aí, um debate fundamental para nós estudantes e para a prática profissional. Afinal, como o texto diz, esses modelos impactam diretamente a promoção da saúde e o estilo de vida. Exatamente. O resumo que adianta a complexidade da questão. Por um lado, o primeiro é de certa o recantonista. Focando na doença e numa causalidade linear, né? Bem tradicional. Isso. E por outro, o biopsicossocial, que busca uma compreensão holística, considerações certas aspectos do processo para falecer. Uma visão mais integral, considerando os fatores biológicos, psicológicos e sociais. O que, como o texto ressalta, expõe as limitações do modelo biomédico, não acha? Sem dúvida. A psicologia da saúde vem crescendo, mas ainda enfrenta barreiras. A inserção do psicólogo na área da saúde ainda é limitada, muitas vezes restrita ao âmbito mental e à clínica individual. O texto menciona a ênfase crescente no trabalho em equipe, com o modelo biopsicossocial se incentivando interdisciplinaridade. Mas para destacar nesse contexto, Precisa ter suas contribuições e expectativas bem definidas. Demonstrar competência para que sua atuação seja reconhecida como essencial. Acho que esse é um dos grandes desafios, concorda? concordo plenamente. E é justamente sobre esses pontos que vamos conversar hoje. A medicalização em psicopatologia, as críticas ao modelo biomédico, a influência sociocultural e a importância do pensamento crítico na prática clínica. Assuntos densos e importantes. Então, voltando à discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial, acho importante ressaltar como o texto destaca essa mudança de paradigma, de uma visão reducionista, focada na doença como uma mera disfunção física. Para uma perspectiva mais holística que considera os aspectos emocionais, sociais e comportamentais, certo? Como o texto menciona, a própria definição de saúde evoluiu. Não se trata mais apenas da ausência de doença. Exatamente. E essa mudança de perspectiva impacta diretamente a forma como entendemos e abordamos a saúde. O modelo biomédico, com sua ênfase na causalidade linear, acaba negligenciando fatores importantes, Como o estresse, o estilo de vida e as influências socioculturais, não é? Fatores que o modelo biopsicossocial traz à tona, mostrando as limitações daquela visão mecanicista corpo-máquina que o texto descreve. Perfeito. E essa visão mais integral do indivíduo, considerando a interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, é fundamental para a psicologia da saúde. Afinal, como o texto aponta, a psicologia se insere melhor nesse modelo biopsicossocial. Concorda? Concordo plenamente. Pensando na questão da medicalização em psicopatologia, por exemplo, o modelo biomédico acaba favorecendo uma abordagem centrada na prescrição de medicamentos, muitas vezes negligenciando as causas subjacentes aos transtornos mentais. Pesquisa. A medicalização excessiva em saúde mental tem sido alvo de críticas por diversos autores, como Allen Francis, 2013, que alertam para os riscos do diagnóstico inflacionado e da dependência de medicamentos. Opinião. A meu ver, a medicalização, embora necessária em alguns casos, não pode ser a única resposta. É preciso considerar o contexto social, as experiências de vida e os fatores psicológicos que contribuem para o sofrimento psíquico. Sem dúvida. E as críticas ao modelo biomédico vão além da medicalização. A influência sociocultural, por exemplo, é um fator crucial que muitas vezes é ignorado. Pesquisa. Estudos demonstram a influência da cultura na manifestação e no significado dos transtornos mentais. Kleiman, 1988, por exemplo, destaca a importância de considerar o contexto cultural na avaliação e no tratamento. Opinião. Acredito que a psicologia tem um papel fundamental em trazer essa perspectiva sociocultural para o debate, questionando a universalidade dos diagnósticos e buscando intervenções culturalmente sensíveis. Com certeza. E para isso, o pensamento crítico na prática clínica é essencial. O texto destaca a importância de não se restringir a uma visão simplista de causa e efeito. Pesquisa. O pensamento crítico é uma habilidade fundamental para o profissional de saúde, permitindo a análise criteriosa das informações e a tomada de decisões mais eficazes. Autores como Siegel defendem a importância do pensamento crítico na formação dos psicólogos. Opinião.
Na minha opinião, o psicólogo precisa estar constantemente refletindo sobre sua prática, questionando os modelos teóricos e buscando uma compreensão mais profunda dos fenômenos que observa. Referências bibliográficas. Francis A., 2013. Saving Normal, An Insider's Revolt Against Out-of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life. William Morrow. Kleinman A., 1988. Rethinking Psychiatry, From Cultural Category to Personal Experience. Free Press. Siegel H., 1988. Educating Reason, Critical Thinking in the Curriculum, Routledge. Bom, pensando nessa questão da medicalização, o texto cita a segunda revolução da saúde, né? Essa mudança de foco da doença para a saúde me parece crucial para entendermos o papel da psicologia nesse contexto. Concordo com a visão de Richmond, Apud Correias, sobre a importância da perspectiva ecológica na promoção da saúde. Autores como Sarati, 1997, também reforçam a necessidade de considerar os múltiplos determinantes da saúde. Opinião. Acho que a psicologia, com sua compreensão dos fatores psicossociais, tem muito a contribuir para essa abordagem mais holística da saúde, indo além da simples ausência de doença. Sim, totalmente. E o texto destaca bem as limitações do modelo biomédico, não é? Essa visão reducionista de causa e efeito, que autores como Engel já criticavam a visão cartesiana, corpo-máquina, do modelo biomédico, defendendo uma abordagem mais integrada. A obra de Capra, 82, sobre a teia da vida também contribui para essa perspectiva sistêmica. Fica claro que essa visão simplista ignora a complexidade do ser humano e a influência de fatores como o ambiente, as condições de trabalho e a cultura, como o texto menciona. É verdade. Aliás, falando em influência sociocultural, o texto cita a importância de considerar esses aspectos, né? Pesquisa Kleinman e Hellman são referências importantes quando se fala da influência da cultura na saúde e na doença. Seus trabalhos mostram como as crenças, os valores e as práticas culturais moldam a experiência do adoecimento. Opinião. Acho fundamental que o psicólogo esteja atento a essas questões, buscando intervenções culturalmente sensíveis que respeitem a diversidade e particularidades de cada indivíduo. Com certeza. E para lidar com essa complexidade, o pensamento crítico é essencial, como o texto aponta. O pensamento crítico, como definido por autores como Facione 90, envolve habilidades como análise, interpretação, inferência, avaliação, explicação e autorregulação. Essas habilidades são fundamentais para a prática clínica, permitindo ao profissional questionar pressupostos, avaliar evidências e tomar decisões mais informadas. Opinião. Na minha visão, o psicólogo precisa ser um pensador crítico, questionando os modelos teóricos, refletindo sobre sua prática e buscando constantemente aprimorar sua atuação. Afinal, como o texto mesmo diz, a psicologia se insere melhor nesse modelo biopsicossocial, que exige uma compreensão mais ampla e complexa do ser humano. Referências bibliográficas. Albuquerque e Oliveira da Emil. Psicologia da Saúde, um novo significado para a prática clínica. Casa do Psicólogo. Barros, J. C. 2002, Pensamento e Ação. A Psicologia na Prática Médica. ArtMed. Capra F. 1982. The Turning Point, Science, Society and the Rising Culture. Simon & Schuster. Correia B.T. 2006. Psicologia da Saúde, Repensando a Prática. Psicologia, Teoria e Pesquisa 22, 207, 200 e 212. DeMarco F.F. 2005. Educação Permanente em Saúde, Aprendizado em Serviço. ArtMed. Engel, G.L. The Need for a New Medical Model, A Challenge for Biomedicine. Science, 1906, 4286, 129 to 136. Fascione P.A., 1990, Critical Thinking, A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction, the California Academic Press. Hellman C.G., 2000, Culture, Health and Illness. Butterworth Heinemann. Kleinman A., 1988, Rethinking Psychiatry, From Cultural Category to Personal Experience. Free Press. Richmond J.B., 1979, New Perspectives for Primary Health Care. Journal of the American Medical Association, 242-24, 2595-2597. Sirachi R., 1997, The World Health Organization Needs to Reconsider Its Definition of Health. BMJ 34791, 1409-1410. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia.
O texto cita o modelo biomédico como um grande contribuinte para esse processo, né? Essa ênfase na doença e na causalidade linear. Concordo com a crítica de autores como Conrad, 2007, à medicalização excessiva, que transforma problemas sociais e existenciais em doenças a serem tratadas com medicamentos. A obra de Illich também traz reflexões importantes sobre a iatrogenia, ou seja, os danos causados pela própria medicina. Opinião. Acho preocupante essa tendência de reduzir a complexidade humana a diagnósticos e prescrições, muitas vezes negligenciando os aspectos sociais, culturais e psicológicos envolvidos no sofrimento psíquico. Sim, essa visão reducionista é um dos principais pontos de crítica ao modelo biomédico, como o texto destaca. E a influência sociocultural, muitas vezes ignorada por essa abordagem, é fundamental, não é? Autores como Kleinman, 1988, e Hellman, 2000, demonstram a importância de considerar o contexto cultural na compreensão da saúde e da doença. A cultura influencia a forma como as pessoas vivenciam, expressam e lidam com o sofrimento. Opinião. Para mim, é essencial que o psicólogo esteja atento a essas questões, buscando uma prática clínica culturalmente sensível que respeite as particularidades de cada indivíduo e de seu contexto. Com certeza. E para lidar com essa complexidade, o pensamento crítico na prática clínica é indispensável, como o texto aponta. Não podemos nos restringir a uma visão simplista de causa e efeito. Pesquisa. O pensamento crítico, como definido por autores como Dewey e Lippmann, 1991, envolve a capacidade de analisar informações, questionar pressupostos e formular julgamentos embasados. Na prática clínica, isso significa estar aberto a diferentes perspectivas, avaliar criticamente as evidências e buscar a melhor abordagem para cada caso. Opinião. Acredito que o psicólogo precisa ser um pensador crítico, constantemente refletindo sobre sua prática, buscando novas informações e se aperfeiçoando para oferecer o melhor atendimento possível. Totalmente. E o texto reforça a importância do modelo biopsicossocial como uma alternativa a essa visão reducionista, né? Considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Pesquisa Engel foi um dos pioneiros na defesa do modelo biopsicossocial, argumentando que a saúde e a doença são influenciadas por uma complexa interação de fatores. A obra de Schwartz também contribui para essa perspectiva, enfatizando a importância da relação médico-paciente. Opinião. Na minha visão, a psicologia tem um papel fundamental nesse modelo, trazendo uma compreensão mais ampla do ser humano e contribuindo para uma abordagem mais integral e humanizada da saúde. Como diz o texto, a psicologia se insere melhor nesse modelo biopsicossocial, que exige uma compreensão mais ampla e complexa do ser humano. E como Castro e Burnout IV apontam, o psicólogo deve atuar de forma preventiva, intervindo no contexto social e buscando promover a saúde de forma integral. Referências bibliográficas Barros J. AC 2002. Pensamento e Ação, a Psicologia na Prática Médica, ArtMed. Castro E.K. e Bornholt E.A. 2004. Psicologia da Saúde e Psicologia Hospitalar, Definições e Campos de Atuação. Psicologia, Ciência e Profissão, 2048-59. Conrad. The Medicalization of Society, on the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders. JHU Press. DeMarco, F. 2006. Educação Permanentum Sud, Aprendizado em Serviço, ArtMed. Dewey J. 1910. How We Think, D.C. Heath & Co. Engel, G.L. 1977. The Need for a New Medical Model, A Challenge for Biomedicine. Science 1906 4286, 29-136. Hellman C.G. 2000. Culture, Health, and Illness. Butterworth Heinemann. Illich I. 1976. Medical Nemesis, The Expropriation of Health. Pantheon Books. Kleinman A. 1988. Rethinking Psychiatry from Cultural Category to Personal Experience. Free Press. Lippmann M. 1991. Thinking in Education. Cambridge University Press. Schwartz M.A. 1982. Biopsychosocial Perspective on Health. Springer. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia, o texto cita a predominância do modelo biologicista, essa ênfase na doença e a visão reducionista que negligencia os aspectos psicossociais. Pesquisa. Concordo com a crítica de autores como Conrad e Foucault à medicalização excessiva, que patologiza experiências humanas e amplia o controle social através do discurso médico. Zolas.
Também discutem a expansão do domínio médico sobre áreas da vida anteriormente consideradas não médicas. Opinião. Me preocupa essa tendência de reduzir a complexidade do sofrimento humano a diagnósticos e tratamentos farmacológicos, muitas vezes desconsiderando o contexto social, cultural e as vivências individuais. Acho que isso acaba reforçando a ideia de que a saúde é simplesmente a ausência de doença, como o texto menciona, e limita as possibilidades de intervenção. Essa visão simplista e fragmentada do ser humano é um dos principais problemas do modelo biomédico, como o texto aponta. E a influência sociocultural, muitas vezes ignorada por essa abordagem, é fundamental para entender o processo saúde-doença, não é? Autores como Kleinman e Dairoit e Hellman demonstram a importância de considerar o contexto cultural na compreensão da saúde e da doença. A cultura influencia a forma como as pessoas vivenciam, expressam e lidam com o sofrimento. Além disso, autores como Krieger, 94, discutem a influência das desigualdades sociais na saúde, mostrando como fatores como pobreza, racismo e discriminação impactam a saúde das populações. Opinião. Concordo com o texto quando ele destaca a necessidade de resgatar a dimensão subjetiva do ser que adoece. Para mim, é essencial que o psicólogo esteja atento a essas questões, buscando uma prática clínica culturalmente sensível, que respeite as particularidades de cada indivíduo e de seu contexto. E como DiMarco 2006 menciona no texto, a comunicação efetiva entre profissional e paciente é crucial para entender as interpretações e expectativas em relação ao processo de adoecimento. Com certeza. E para lidar com essa complexidade, o pensamento crítico na prática clínica é indispensável, como o texto sugere. Não podemos nos restringir a uma visão simplista de causa e efeito. Pesquisa. O pensamento crítico, como definido por autores como Dewey e Lippmann, 91, envolve a capacidade de analisar informações, questionar pressupostos e formular julgamentos embasados. Na prática clínica, isso significa estar aberto a diferentes perspectivas, avaliar criticamente as evidências e buscar a melhor abordagem para cada caso. Autores como Freire, 70, também destacam a importância do pensamento crítico para a transformação social, argumentando que a conscientização sobre as estruturas de poder é fundamental para a promoção da saúde e da justiça social. Opinião. Acredito que o psicólogo precisa ser um pensador crítico, constantemente refletindo sobre sua prática, buscando novas informações e se aperfeiçoando para oferecer o melhor atendimento possível. E como o texto menciona, o modelo biopsicossocial, ao considerar os múltiplos fatores envolvidos no processo saúde-doença, exige uma postura crítica e reflexiva do profissional. Totalmente. E o texto reforça a importância da comunicação e da escuta, considerando as perspectivas do paciente. Pesquisa Rogers destaca a importância da empatia e da escuta ativa na relação terapêutica. Autores como Suchman, 1967, também discutem como as pessoas interpretam os sintomas e buscam ajuda profissional, mostrando a importância de compreender as narrativas dos pacientes. Além disso, a obra de Freire enfatiza a importância do diálogo e da horizontalidade na relação entre profissional e paciente. Opinião. Acho fundamental que o psicólogo saiba ouvir o paciente, entendendo suas angústias, medos e expectativas. Como o texto menciona, o modelo biopsicossocial valoriza a participação do paciente nas decisões sobre o tratamento, o que contribui para a construção de um relacionamento mais horizontal e colaborativo. E como DiMarco aponta no texto, informar o paciente sobre os procedimentos e oferecer opções de tratamento pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. Referências bibliográficas. Conrad P., 2007. The Medicalization of Society on the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders. JHU Press. DiMarco F.F., 2006. Educação Permanente em Saúde. Aprendizado em Serviço. ArtMed. Dewey J. Nines 10. How We Think. D.C. Heath & Co. Foucault M. Nines 78. The History of Sexuality, Vol. 1, An Introduction. Pantheon Books. Freire P., 1970. Pedagogy of the Oppressed. Continuum. Hellman C.G. 2000. Culture, Health and Illness. Butterworth Heinemann. Kleinman A. 1988. Rethinking Psychiatry, From Cultural Category to Personal Experience. Free Press. Krieger N. 1994. Epidemiology and the Web of Causation. Has Anyone Seen the Spider?
Social Science and Medicine, 39-7, 8887-903. Lipman M., 1991, Thinking in Education, Cambridge University Press. Rogers C. R., 1951, Client-Centered Therapy, Its Current Practice, Implications and Theory. Houghton Mifflin. Suchman E. A., 1967, Stages of Illness in Medical Care, Journal of Health and Human Behavior, 8-3, 140-128. Traverso Yepes M., 2001, A Interface Psychologia Social e Saúde, Perspectivas e Desafios, Psychology and Society, 32, 26-39. Zolas F. E. and Larson G., 1995, Health, Disease and Illness, Sociological Perspectives, Nelson, Canada. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia. O texto cita a ênfase na cura e a medicalização da vida, né? Como se a prevenção fosse secundária. Pesquisa. Concordo com a crítica de Illich, a medicalização excessiva, que transforma a vida em um objeto de intervenção médica. Autores como Conrad, 27, também discutem como a medicalização expande o domínio da medicina sobre questões sociais e existenciais. O texto menciona Traverso Yepes, 2001, que destaca como o modelo biomédico negligencia os aspectos psicológicos, sociais e ambientais do adoecer. Opinião. Acho preocupante essa visão reducionista, que foca apenas nos aspectos orgânicos, desconsiderando a complexidade do ser humano e a influência de fatores psicossociais na saúde. Como o texto aponta, essa ênfase na cura acaba gerando maiores gastos com saúde, enquanto a prevenção é negligenciada. Sim, essa visão fragmentada do ser humano é um dos principais problemas do modelo biomédico, como o texto destaca. E a influência sociocultural, muitas vezes ignorada por essa abordagem, é fundamental para entender o processo saúde-doença, não é? Pesquisa autores como Kleiman e Hellman demonstram a importância de considerar o contexto cultural na compreensão da saúde e da doença. A cultura influencia a forma como as pessoas vivenciam, expressam e lidam com o sofrimento. O texto também menciona a dificuldade de inserção do psicólogo na área da saúde, muitas vezes restrito ao âmbito mental e à clínica individual, reforçando a divisão cartesiana corpo-mente criticada por autores como Foucault. Opinião. Concordo com o texto quando ele critica a desvalorização da experiência subjetiva do paciente no modelo biomédico. Acho fundamental que o profissional de saúde esteja atento a essas questões, buscando uma prática clínica culturalmente sensível, que respeite as particularidades de cada indivíduo e de seu contexto. A comunicação efetiva entre profissional e paciente, como o texto menciona, é essencial para um cuidado integral e humanizado. Com certeza. E para lidar com essa complexidade, o pensamento crítico na prática clínica é indispensável. O texto fala da dificuldade de muitos profissionais em lidar com os problemas psicossociais dos pacientes, né? Muitas vezes, por limitações de tempo e espaço, acabam focando apenas nos sintomas físicos. Pesquisa. O pensamento crítico, como definido por autores como Dewey e Lipman, envolve a capacidade de analisar informações, questionar pressupostos e formular julgamentos embasados. Na prática clínica, isso significa estar aberto a diferentes perspectivas, avaliar criticamente as evidências e buscar a melhor abordagem para cada caso. O texto menciona a importância da escuta e do reconhecimento das necessidades do paciente, o que exige uma postura crítica e reflexiva do profissional. Autores como Freire também destacam a importância do pensamento crítico para a transformação social e a promoção da saúde. Opinião. Acredito que o psicólogo e outros profissionais de saúde precisam desenvolver o pensamento crítico para ir além da visão simplista de causa e efeito do modelo biomédico. É preciso questionar os modelos teóricos, refletir sobre a própria prática e buscar uma compreensão mais profunda do ser humano em sua totalidade. Como o texto sugere, a psicologia tem um papel importante nesse processo, contribuindo para uma abordagem mais integral e humanizada da saúde. Totalmente. E o texto aponta para a necessidade de uma mudança na formação acadêmica, né? Para que os profissionais de saúde estejam melhor preparados para lidar com essa complexidade. Pesquisa. Concordo com o texto quando ele defende um papel mais amplo para a psicologia na área da saúde. Autores como Spink, 2003, e Benevides e Passos discutem a importância da psicologia social na saúde, destacando a necessidade de intervenções que considerem o contexto social
e as relações de poder. A formação interdisciplinar, como defendida por autores como Fazenda do Boito, também é fundamental para a construção de um modelo de saúde mais integrado e humanizado. Acho que a psicologia tem muito a contribuir para a superação do modelo biomédico e a construção de um sistema de saúde que valorize a integralidade do ser humano. Para isso, é fundamental que a formação dos psicólogos e demais profissionais de saúde inclua uma perspectiva crítica e reflexiva, que os prepare para lidar com a complexidade do processo saúde-doença e para atuar de forma interdisciplinar, como o texto sugere. Afinal, como o texto menciona, a psicologia se insere melhor no modelo biopsicossocial, que exige uma compreensão mais ampla e complexa do ser humano. Referências bibliográficas. Benevides R. Impal. Psicologia Social e Saúde Coletiva, Interfaces no Debate Contemporâneo. Interface Comunicação, Saúde e Educação 97, 283-296. Conrad P., 2007, The Medicalization of Society, on the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, JHU Press. Dewey J. 1910, How We Think, D.C. Heath & Co. Fazenda T.A. 2008, Interdisciplinaridade, Historia, Teoria e Pesquisa, Papyrus Editora. Foucault M. 1978, The History of Sexuality, Vol. 1, An Introduction, Pantheon Books. Freire P. 1970, Pedagogy of the Oppressed Continuum, Hellman C.G. 2000, Culture, Health and Illness. Butterworth Heinemann. Illich I. 1976, Medical Nemesis, The Expropriation of Health, Pantheon Books. Kleinman A. 1988, Rethinking Psychiatry from Cultural Category to Personal Experience, Free Press. Lipman M. 1991, Thinking in Education, Cambridge University Press. Spink M. Ordem 3, Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Campo da Saúde, Editora PUC-Rio. Tversnido 1, A Interface Psicologia Social e Saúde, Perspectivas e Desafios. Psicologia em Sociedade, 32, 2639. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia, o texto cita a formação restrita ao campo da saúde mental e prática clínica individual, né? Como se o psicólogo só pudesse atuar na clínica. E isso reforça a visão reducionista do modelo biomédico, que negligencia os aspectos psicossociais na saúde. Pesquisa. Concordo com a crítica de autores como Zas, A Medicalização da Vida, que transforma problemas cotidianos em doenças. Guattari também questiona a psiquiatria tradicional e sua ênfase na doença, defendendo uma abordagem que valorize a subjetividade e o contexto social. O texto menciona a necessidade de uma formação interdisciplinar que prepare os profissionais para lidar com a complexidade do processo saúde-doença, ecoando as ideias de autores como Morin sobre a necessidade de um pensamento complexo. Opinião. Acho que essa visão limitada do papel do psicólogo acaba restringindo as possibilidades de atuação e reforçando a medicalização, como o texto aponta. A psicologia tem muito a contribuir para a promoção da saúde, para além da clínica individual. Com certeza. E o texto fala da dificuldade de inserção do psicólogo na área da saúde, né? Muitas vezes restrito ao ambiente hospitalar, que é o centro do modelo biomédico. Concordo com a crítica do texto à ênfase em ações secundárias e terciárias, em detrimento da promoção da saúde. Autores como Level e Clark, 1976, propõem um modelo de níveis de prevenção, que inclui ações em todos os níveis, desde a promoção da saúde até a reabilitação. O texto também menciona a importância do trabalho em equipe, que é defendida por autores como Peduzzi, 2001, que destaca a necessidade de integrar diferentes saberes para uma abordagem mais completa da saúde. Opinião. Acho que o psicólogo precisa ocupar outros espaços além do hospital para atuar na prevenção e promoção da saúde. Atuar na comunidade, nas escolas, nas empresas. A psicologia tem muito a oferecer nesses contextos. Totalmente. E o texto destaca a importância do trabalho em equipe, né? Mas menciona também os desafios da interdisciplinaridade. Concordo com o texto quando ele aponta a hierarquia e a falta de clareza nas atribuições do psicólogo como desafios para o trabalho em equipe. Autores como Setsin e Feuerwerker, 2004, discutem a necessidade de superar a fragmentação do conhecimento e construir um trabalho em saúde mais integrado. O texto também menciona a importância de definir as atribuições e expectativas em relação à especificidade do psicólogo,
o que ressoa com as ideias de autores como Bleger e 80 sobre o papel do psicólogo nas instituições. Opinião. Acho que a interdisciplinaridade é fundamental para uma abordagem integral da saúde, mas é preciso superar as barreiras hierárquicas e construir um trabalho colaborativo, onde cada profissional contribua com sua expertise. E como o texto sugere, é fundamental que o psicólogo tenha suas atribuições e expectativas bem definidas para que seu trabalho seja reconhecido e valorizado. Referências bibliográficas. 1980. Psicohigiene e Psicologia Institucional, Artes Médicas, Setting RB and Feuerwerker LCM, 2004, o quadrilátero da formação para a área da saúde, ensino, gestão, atenção e controle social. Physis, Revista de Saúde Coletiva, 14, 4165. Guattari F. 1990, As Três Ecologias, Papyrus, Level HR and Clark E.G. 1976, Preventive Medicine for the Doctor in His Community, an Epidemiologic Approach, McGraw-Hill. Morin E. 2005, Introdução ao Pensamento Complexo, Sulina. Peduzzi M. 2001, Equipe Multiprofissional de Saúde, Conceito e Tipologia. Revista de Saúde Pública, 35, 103-109. SAS TS 1961, The Myth of Mental Illness. Foundations of a Theory of Personal Conduct. Hober Harper, Tenedo A.M. and Gomes I.C., 2007. Inserção do psicólogo em equipes multiprofissionais na área da saúde. Um estudo exploratório. Dia Ciência e Profissão, 642, 755. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia. O texto cita a formação restrita ao campo da saúde mental e prática clínica individual, né? Como se o psicólogo só pudesse atuar na clínica. Concordo com a crítica de autores como Zas, 1961, a medicalização excessiva, que patologiza comportamentos e emoções humanas. Guattari, 1990, também questiona a psiquiatria tradicional e sua ênfase na doença, defendendo uma abordagem que valorize a subjetividade e o contexto social. O texto menciona a necessidade de uma formação mais abrangente, que prepare o psicólogo para atuar em diferentes contextos, ecoando as ideias de autores como Bock sobre a psicologia e seu compromisso social. Opinião. Acho que essa visão limitada do papel do psicólogo acaba reforçando a medicalização, como o texto aponta. A psicologia tem muito a contribuir para a promoção da saúde para além da clínica individual. Afinal, como o texto mesmo diz, a psicologia se insere melhor no modelo biopsicossocial, que exige uma compreensão mais ampla e complexa do ser humano. E isso reforça a visão reducionista do modelo biomédico, que negligencia os aspectos psicossociais na saúde, como o texto destaca. Concordo com a crítica de autores como Foucault ao poder médico e sua influência na construção do conceito de doença. O texto menciona a dificuldade de inserção do psicólogo na área da saúde, muitas vezes restrito ao âmbito mental, reforçando a divisão cartesiana corpo-mente criticada por autores como Damasio, que demonstra a interdependência entre corpo e mente. Opinião. Acho que essa visão fragmentada do ser humano acaba limitando as possibilidades de atuação do psicólogo e contribui para a medicalização excessiva. A psicologia tem um papel importante na promoção da saúde e na prevenção de doenças, como o texto sugere, atuando em diferentes contextos e com diferentes públicos. Referências bibliográficas. Bock, A. Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Pearson Prentice Hall. Damasio, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. Companhia das Letras. Foucault, M. 1978. Microfísica do Poder. Edições Graal. Guattari F. As Três Ecologias, Papyrus. Zas TS 61, The Myth of Mental Illness, Foundations of a Theory of Personal Conduct, Hober Harper. Bom, começando pela medicalização, o texto destaca a diferença crucial entre os modelos biomédico e biopsicossocial, né? No biomédico, o paciente é passivo. Concordo com a crítica de Illich, a medicalização da vida, que transforma pacientes em meros receptores de intervenções médicas. Autores como Conrad, Seth, também discutem como a medicalização retira o poder do indivíduo sobre sua própria saúde. Opinião. Essa passividade, a meu ver, é problemática. O texto reforça a importância da participação ativa do paciente nas decisões sobre seu tratamento, como propõe o modelo biopsicossocial, que empodera o indivíduo e o coloca como agente de sua própria recuperação. Essa diferença é fundamental.
O texto fala da prática interdisciplinar no modelo biopsicossocial, né? Essa ênfase na promoção da saúde. Autores como Cecin e Feuerwerker 2004 defendem a interdisciplinaridade na saúde, destacando a importância da integração entre diferentes saberes. O texto cita a promoção da saúde como um aspecto central do modelo biopsicossocial, o que ressoa com as ideias de autores como Lavelle e Clark, 76, que propõem um modelo de níveis de prevenção. Opinião. Acho que essa visão holística, que considera os aspectos físicos e mentais, é essencial para uma recuperação completa. Como o texto menciona, o modelo biopsicossocial se preocupa com o bem-estar integral do indivíduo, indo além da simples cura da doença. Com certeza. E o texto critica a ênfase do modelo biomédico nos sintomas físicos, né? Como se a doença se resumisse a isso. Concordo com a crítica do texto à visão reducionista do modelo biomédico. Autores como Engel, 77, já defendiam uma abordagem mais integrada, que considerasse os aspectos biológicos, psicológicos e sociais na saúde. O texto menciona a importância de olhar para além dos sintomas, buscando compreender os fatores subjacentes à doença, o que ressoa com as ideias de autores como McWhinney, que propõe o modelo biopsicossocial como uma alternativa à visão fragmentada do modelo biomédico. Opinião. Acho que essa visão limitada ignora a complexidade do ser humano e a influência de fatores psicossociais no processo saúde-doença. Como o texto aponta, o modelo biopsicossocial é voorspitsesdenk of hempompedics que naspirta essa complexidade. Totalmente. O texto defende que o modelo biopsicossocial é mais adequado nos dias de hoje, né? Considerando a complexidade da vida moderna, pesquisa. Concordo com o texto quando ele afirma que o modelo biopsicossocial é mais adequado para o contexto atual. Autores como Schwartz, 82, defendem a importância de considerar os aspectos psicossociais na saúde, destacando a influência do estresse, do estilo de vida e das relações interpessoais. O texto menciona a necessidade de uma abordagem mais holística, que leve em conta a interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, o que ressoa com as ideias de Boal-Carrió et al., que propõem uma abordagem centrada na pessoa. Opinião. Acho que o modelo biopsicossocial oferece uma perspectiva mais abrangente e humanizada da saúde, que valoriza a individualidade e o contexto de vida de cada pessoa. Como o texto sugere, essa abordagem é fundamental para promover a saúde e o bem-estar de forma integral. E é isso que encerra nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Referências bibliográficas: Borel-Carrió F., Suchman A.L. and Epstein R.M. The Biopsychosocial Model, 25 Years Later, Principles, Practice and Scientific Inquiry. The Annals of Family Medicine 2, 576 to 582. Cecim R.B. and Feuerwerker LCM 2004. O Quadrilátero de Formação para a Área da Saúde, Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social. Physis, Revista de Saúde Coletiva, 41-65. Conrad P., 2007. The Medicalization of Society, On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, JHU Press. Engel, G.L., 1977. The Need for a New Medical Model, A Challenge for Biomedicine. Science, 6629-136. Illich, I., 1976. Medical Nemesis, The Expropriation of Health. Pantheon Books. Level H.R. and Clark E.G., 1976. Preventive Medicine for the Doctor and His Community, An Epidemiologic Approach. McGraw-Hill. McWhinney I.R., 1989, A Textbook of Family Medicine, Oxford University Press. Schwartz, M.A., 1982, Biopsychosocial Perspective on Health, Springer.